lembrar que os créditos são da ASCO e não são da minha autoria. Portanto, eu vou tentar, muito resumidamente, dar uns comentários editoriais àquilo que foram alguns dos trabalhos apresentados nesta reunião para tumores de cancro de células renais e cancro de bexiga. Na realidade, eu vou começar ao contrário, portanto, vou falar um pouco do Javelin 100 e do InVigor 10 e depois termino a falar do estudo do Dr. Atkins relativamente ao ipilimumab em salvage. Portanto, Javelin 100, porque este estudo era muito importante e é muito importante, era aguardado com muita expectativa depois da press release positiva. Só para dar o contexto, standard of care para doentes com cancro metastizado ou irressecável do urotélio é a quimioterapia para doentes que podem tolerar cisplatina. É verdade, tivemos uma emergência de imunoterapia e, portanto, a questão é sempre começar por um, começar por outro, combinação de quimio com imunoterapia, sequência de quimioterapia por imunoterapia. O ensaio Javelin 100 coloca a questão, será que oferecer um PDL1, que é o avelumab, em manutenção após quimioterapia de primeira linha, melhora a sobrevivência global a doentes com cancro do urotélio metastizado relativamente à quimioterapia seguida de observação? Portanto, essa era a questão que se colocava neste ensaio e o ensaio de fase 3 Javelin 100 tenta responder e responde a essa questão de uma forma boa. Lembrar algumas particularidades desse ensaio que, na minha opinião, descrevem muito importantemente e que o destinem de outros. Lembrar que só aqueles que não progrediram é que foram autorizados a ser randomizados a seguir, portanto estes 700 doentes incluídos são doentes que tiveram com melhor resposta, a resposta completa, resposta parcial ou doença estável, portanto doentes que progrediram saíram, progrediram para uma segunda linha, e depois também dizer que, como eu referi, o endpoint primário foi sobrevivência global. O estudo não autorizava um crossover, mas, como verão diante, foi possível oferecer imunoterapia a quando da progressão e o doente não era duplamente oculto, isto é, as pessoas sabiam o que é que estavam a receber, os doentes e os médicos que estavam a tratar estes doentes. Lembrar que, ou mostrar enquanto resultado, porque isto é o resumo, portanto não tenho os slides todos em relação à apresentação por si, mas apenas o resumo do Dr. Choueiri, é que o benefício da sobrevivência global para quimioterapia seguida de manutenção da avelumab foi um benefício evidente, um risco de redução acima de 30%, 31%. Há uma diferença absoluta em termos de sobrevivência global de 6 meses, sensivelmente, meio ano, é muito significativo. E o benefício foi observado de acordo com todos os subgrupos, doença visceral ou não, expressão de PDL1, portanto, isso foram dados, na minha opinião, muito, muito importantes porque mudam prática clínica. Portanto, num futuro mais ou menos próximo, nós teremos doentes a fazer a primeira linha com platino, gencitabina cisplatina ou gencitabina carboplatina, seguido de avelumab em manutenção. E o significado destes resultados são de que alguns comentários que podemos fazer em relação a isso. É o primeiro de muitos, tendo em conta que este é o primeiro a mostrar um benefício de assistência global com a utilização de imunoterapia em primeira linha em relação à quimioterapia. Não responde ao pool de 100% dos doentes, na medida em que foram escolhidos os progressores, e estamos a falar entre 10, 15% de doentes que infelizmente não respondem ou progredem durante quimioterapia. Doentes foram tratados com cisplatina, mas também com carboplatina, portanto é interessante esse ponto. E o outro ponto é que perto de 50% dos doentes acabou por receber, que não recebeu avelumab no braço Best Supportive Care, acabou por receber avelumab depois, mas não 100%, ou seja, como costumamos dizer muitas vezes em oncologia, não guardamos as melhores armas para depois e, portanto, isto é um exemplo de um ensaio positivo em que oferecer medicação mais cedo, neste caso manutenção de primeira linha, melhora a sobrevivência global destes doentes. Em termos de segurança, dar um apontamento para dizer que os resultados foram positivos e, portanto, o perfil de toxicidade foi esperado
para este tipo de combinação e, portanto, quem trata esta doença comumente estará habituado e capaz de utilizar esta combinação de tratamento. Eu gostei muito do comentário do Dr. Choueiri relativamente a pontos críticos do ensaio. Eu também referi que, portanto, excluiu professores. A diferença entre visceral, a via látea, apesar do benefício estar presente em todos, e é verdade que questões como será que é preciso fazer avelumab até progressão, podemos fazer uma estratégia intermitente, são questões que ficam em aberto e que este estudo não responde. Portanto, passamos de um estudo que recebeu o plenário, apesar de ter sido um plenário virtual, a sessão presencial no domingo, e passamos para um ensaio negativo, mas que é muito importante por ser negativo e porque nos levanta mais questões que certezas, mas é um estudo muito, muito importante. Eu estou a falar do InVigor 10. Este estudo, o contexto deste estudo vem na sequência daquilo que é tentar explorar o benefício de alguma medicação em tratamento adjuvante para doentes com cancro da bexiga com invasão muscular, portanto, muscle invasive bladder cancer, no fundo, tendo em conta que este ensaio incluiu acima de 800 doentes, sobretudo bexiga, mas também incluiu doentes com upper tract disease, portanto, ureter e pelvis renal, e incluiu doentes com o propósito que foram tratados com quimioterapia previamente à cirurgia, mas foram autorizados a serem incluídos neste estudo, ou neste ensaio, doentes que recusaram tratamento adjuvante com quimioterapia ou que não estavam em condições, foram considerados não elegíveis para quimioterapia adjuvante. E a pergunta é simples, será que oferecer um ano de um PDL1, de inibidor PDL1 chamado atezolizumab, muito conhecido e aprovado por muitos tumores, melhora o tempo livre de recorrência, o disease-free survival, comparativamente à observação regular, que é o atual standard of care. Portanto, esse é o objetivo primário, é o tempo livre de doença, chamamos de disease-free survival, e o ensaio foi desenhado para responder a essa questão. É um ensaio negativo, portanto, não há um benefício em termos de atraso a doença visível em scans para os doentes que fizeram atezolizumab versus doentes em observação, uma diferença de 11%, mas estatisticamente não significativa, e portanto, para além de não ter havido uma diferença, não houve sequer uma sugestão de biomarcadores que pudesse explorar futuro estudo. E portanto, por que é que estes resultados são importantes? São importantes porque a excitação, o entusiasmo à volta dos inibidores checkpoint, na minha opinião, é válido em contexto de doença avançada e se calhar em contexto neoadjuvante, até o momento não é verificado e, portanto, teremos que esperar o resultado de outros ensaios clínicos a correr e os resultados serão apresentados com outros inibidores de checkpoint, PDL1, mas também PD1, para perceber se de facto existe potencialmente algum benefício de oferecer um tratamento adjuvante com imunoterapia versus standard observação. Portanto, estes resultados negativos são muito importantes e dão-nos alguma pausa relativamente àquilo que é a excitação normal de termos novos mecanismos de ação a ser explorados em cancro, com resultados positivos em muito contexto, mas revela que por vezes um medicamento que é eficaz em alguns settings de doença não é eficaz noutros settings ou não melhora os endpoints noutros settings e portanto este estudo sendo negativo, apresentado pela doutora Hussein, foi muito importante. Havia alguns estudos muito interessantes em tumores de cancro de células renais. Eu gostava de deixar o ensaio do Dr. Atkins por uma ou duas razões. No fundo, nós vemos uma emergência de tratamentos válidos em primeira linha para doentes com doença avançada, cancro de células renais avançado, metastizado. Temos neste momento, passámos de sunitinib e para azopanib e bevacizumab, para neste momento a associação da axitinib com pembrolizumab, ipilimumab, nivolumab, nos Estados Unidos também podemos fazer axitinib com evolumab, e portanto a pergunta que se coloca é sempre, por um lado,
quem é que beneficia de quê, qual destes tratamentos, e depois há que toda a gente necessita de uma combinação. E esse é o propósito do estudo da Dr. Atkins, que é um estudo cooperativo, que no fundo explora o conceito de oferecer a toda a gente imunoterapia em monoterapia, com o nivolumab, e trazer o ipilimumab como forma de resgate. Ou seja, o desenho é um desenho interessante, arrojado e inovador, com duas coortes, portanto ele inclui acima de 150 doentes, coorte de doenças de células claras e depois de células não claras, e portanto oferece nivolumab e monoterapia a estes doentes, e para aqueles doentes que obtêm uma resposta completa ou resposta parcial, continuam em nivolumab somente por um total perto de 2 anos, são 96 semanas, e doentes que progridem ou que têm uma estabilização de resposta às 48 semanas, são oferecidos, são rebiopsados, porque ele tem estudo correlativo com biópsia inicial e após progressão ou doença estável, são oferecidos uma combinação de nivolumab com ipilimumab até 4 doses e oferece uma manutenção novamente às 48 semanas. E, portanto, o endpoint é a resposta, overall response rate. Portanto, quando nós colocamos, só para resumir rapidamente, é interessante que olhamos para os resultados de nível em monoterapia e vemos que há à volta de 30%, 30% a 32%. E depois vemos com o tempo até progressão, um progression free survival, à volta dos 8 meses. E vemos que, quando trazemos o IPI em salvage, ele faz um salvage em menos de 15% dos doentes, que é interessante, mas não é propriamente revolucionário. E quando nós pomos os ensaios em perspectiva, e recordo que temos outros, temos o Omnívoro, que também foi apresentado na ASCO, pela Rana McKay, do USD, temos o Fraction, também apresentado nesta ASCO, temos o Titan RCC. Começamos a olhar para o tempo de resposta, para os resultados com o salvage, e percebemos que são todos abaixo dos 15%, e percebemos que as respostas completas são muito baixas. O que isto quer dizer é que provavelmente, portanto, ipilimumab mais nivolumab não é igual a nivolumab seguido por ipilimumab. Também é verdade que estamos a olhar, na maioria destes casos, estamos a olhar para os bad actors, ou seja, estamos a olhar para aqueles que não beneficiaram do nivolumab por si, não é? Portanto, porque nós não estamos a oferecer salvas de ipilimumab a doentes que estão a fazer uma resposta completa ou resposta parcial, mas ainda assim não deixa de colocar em pausa o conceito de sequenciação com ipilimumab em salvage. A par disso, e para juntar um bocadinho mais confusão, também lembrar que há estudos com combinação de nivolumab e ipilimumab em salvage, portanto a combinação após a exposição destes doentes a imunoterapia prévia, com resultados mais ou menos interessantes, em que é possível oferecer respostas a um grupo de doentes. A questão que se coloca, na minha opinião, ainda sobre a quantidade de tratamentos em primeira linha é, nós não temos grandes biomarcadores que nos permitam dizer quem é que beneficia de quê, provavelmente a resposta poderá estar com as signaturas moleculares, e também não temos grandes respostas relativamente à sequenciação óptima de todos os tratamentos que temos disponíveis. E continuamos a estar dependentes, é o meu último ponto, de duas classes de medicamentos fortes. Uma, imunoterapia, inibidores de checkpoint, mais PD1 do que PDL1, mas esse é outro contexto, e depois tratamentos targeted, terapêuticas-alvo, sobretudo angiogénicas, porque os inibidores de mTOR têm sido cada vez menos utilizados, salvo algumas exceções com marcação molecular que justifica a sua utilização, mas na maioria dos casos nós estamos a depender do tratamento de tumor de cancro de células renais avançado em imunoterapia e em terapêutica antiangiogénica, como é o caso. E este é o meu último slide, no fundo para que resuma um pouquinho aquilo que eu também referi, e que é pôr em contexto este conceito de salvage, que é um conceito muito interessante e que está a ser explorado, mas eu penso que não está perto de ser de alterar a nossa prática clínica e, portanto, não podemos aconselhar em função destes ensaios, por isso é que é importante mostrar ensaios menos positivos, não podemos aconselhar mudança de prática tendo em conta aquilo que são os resultados dos doentes incluídos nestes ensaios.